Queridos irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus pela misericórdia do Senhor, nós estamos mais uma vez aqui para mais uma leitura diária. Nesta oportunidade nós estaremos fazendo a leitura diária de sexta-feira, substituindo assim o irmão Luciano, que é o responsável pelas leituras diárias da sexta-feira. Gostaria de ser grato a Deus pela vida de cada irmão e irmã que fazem aqui a leitura diária semanalmente. Todas as semanas os irmãos estão aqui fazendo esta leitura diária para estar agregando, para os nossos professores espalhados por nossas congregações. Isso é muito importante, eu tenho certeza que tem sido de grande aproveito, meus irmãos, para os nossos irmãos que são professores, as leituras diárias, bem como também a pré-aula, que é um pouquinho mais extensa do que as leituras diárias. Por falar em pré-aula, nós vimos que hoje foi colocado no canal da igreja e também no grupo de professores do nosso campo, da Escola Bíblica Dominical, a pré-aula com o professor Norival. Quem ainda não teve a oportunidade de estar assistindo, passem lá no canal da igreja, foi disponibilizado o link no grupo dos professores, da Escola Bíblica do Campo. Todos os professores estão naquele grupo. E foi disponibilizado lá o link da pré-aula, que os irmãos estejam clicando naquele link, assistam a pré-aula, deixem o seu joinha e também compartilhem com o maior número de pessoas possível, porque esse é um tema que tem gerado muita discussão, conforme o professor Norival mesmo colocou, pontuou, não só nos meios acadêmicos, mas também entre os irmãos. Nós sabemos que isso é um tema que é discutido, não é de hoje. Essa discussão não começou agora. Nós sabemos que essa discussão ela é antiga, bem como algumas doutrinas da Bíblia que divide opiniões. Mas nós sabemos que a Bíblia Sagrada, como nós aprendemos em algumas lições anteriores, ela mesmo se explica. A Bíblia ela se auto-explica. A Bíblia ela não se contradiz em nada. Nós que às vezes queremos enfeitar demais e achar coisa onde não tem, mas a Bíblia, ela por si só, ela é a palavra de Deus. Então nós temos isso em mente, e nós estamos aqui para mais uma leitura diária de sexta-feira. Pedir a Deus que abençoe a vida de cada irmão, que este vídeo irá chegar, para que Deus possa estar abençoando poderosamente a sua vida. Gostaria de ser grato a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Aldair Gonçalves Dias, a quem nós estivemos cultuando domingo passado. Foi um culto extremamente abençoado ali na casa do irmão Neto, pastor do Prata. Tivemos um culto ali de ação de graça, em favor da vida da irmã Divina. Foi um culto abençoadíssimo. Vários pastores ali estavam e foi muito bom. Nós cultuamos com o nosso pastor presidente, os irmãos estavam, a dupla, os irmãos Moreira, estavam também, louvaram ao Senhor. E nós somos gratos a Deus por isso. Nesta feita, nós estaremos falando da doutrina da predestinação. Como eu falei agora há pouco, é um tema que levanta discussões, e não é de agora, é de longas datas. Mas nós estamos aqui na leitura diária de sexta-feira. Desculpa. Efésios capítulo 1 e versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Para que fosse santo e irrepreensíveis diante dele em amor. Nós sabemos, meus queridos irmãos, que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Nós sabemos que este é um privilégio que a igreja tem. A igreja que foi fundada, por assim dizer, quando Jesus diz na cruz, está consumado. Ali, por assim dizer, a igreja estava predestinada à salvação. Mas um ponto que me chamou a atenção nesta leitura de número 11, na lição de número 11, o pastor Jean colocou aqui na
o nosso comentarista colocou aqui na verdade prática o seguinte: a predestinação está baseada nas decisões de cada ser humano, seja ela boa ou ruim. Então, a predestinação aqui não é como alguns dizem, que alguns já nasceram predestinados para irem para o inferno e outros já nasceram predestinados para irem para o céu. Independentemente do que a pessoa faça, ela já está predestinada ou para ir para o céu, vida eterna, ou para ir para o inferno, morte eterna. Só que conforme o pastor Jean coloca aqui e conforme a Bíblia Sagrada nos ensina, é uma decisão de cada ser humano. Aí aparece a indagação. Esses dias eu até estava comentando na igreja, as pessoas às vezes indagam: como pode um Deus amoroso lançar um ser humano, uma alma humana por toda a eternidade, para ficar sofrendo por toda a eternidade? Como pode um Deus que é amor lançar o homem no inferno por toda a eternidade? Mas aqui, conforme a Bíblia diz e conforme o pastor Jean coloca, é uma decisão de cada ser humano. A predestinação é relacionada a isso. É a decisão que o ser humano toma. Não é Deus, não é Jesus, não é o Espírito Santo, não é a Trindade que lança o homem no inferno. É o homem que escolhe ir para lá. A Bíblia Sagrada diz, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, o versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Perceberam? Não é Jesus que condena o mundo. Deus não enviou Jesus para condenar o mundo. Deus não enviou Jesus para condenar o mundo. Então não é Jesus que condena o homem ao inferno, é o homem que com suas próprias decisões, com suas próprias escolhas, ele escolhe caminhar para lá. Mas nós louvamos a Deus que tem um povo que decidiu o oposto disso, que está caminhando para as mansões celestiais. E a Bíblia continua dizendo: mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus não enviou Jesus para condenar, Deus enviou Jesus para salvar. Mas aí o versículo 19 nos fala uma coisa interessante. 18. Quem crê nele não é condenado. Ou seja, é o que o pastor Jean colocou na verdade prática. Na verdade prática. Quem crê nele, ou seja, quem escolhe o lado bom, quem escolhe fazer as boas ações, as escolhas boas, que o pastor Jean chama de escolhas boas, quem escolhe fazer as escolhas boas não é condenado. Mas quem escolhe fazer as coisas má é condenado. Então não é Jesus que manda, não é Deus que manda o homem para o inferno, é o homem que escolhe. É uma escolha de cada um de nós. E aí ele continua dizendo: mas quem não crê já está condenado. Quem não crê em Jesus já está condenado. Quem não crê em Jesus, ele escolheu o lado mal, conforme o pastor Jean coloca. Então, ele já está condenado, porque ele não creu em Jesus. E aqui a Bíblia continua dizendo: porque não crê no unigênito, no Filho de Deus. E a condenação é esta. Observe, não é Jesus que manda o homem para o inferno. É o homem quem escolhe ir para lá. E qual é a condenação? A Bíblia vai dizer aqui no versículo 19, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, ou seja, os homens escolheram amar as trevas. Aí ele termina aqui dizendo: amar as trevas do que a luz, amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então é uma escolha. A predestinação está baseada, está relacionada, conforme o comentarista, o nosso pastor Jean coloca, está relacionada, a predestinação está baseada nas decisões que cada ser humano toma. Ou o ser humano escolhe Jesus, que é o Filho de Deus, o unigênito de Deus, que é a luz que veio a este mundo, e ele escolhendo Jesus, ou seja, é uma boa decisão, ele vai estar predestinado ao céu. Mas se ele escolher as trevas, que é uma decisão ruim, conforme o pastor Jean coloca, ele está destinado ao inferno.
E é simples assim, não tem o que dizer. Se você escolher Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, nos encontraremos nas mansões celestiais que nós estamos lutando para isso. Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Deus deu uma escola bíblica abençoada para cada professor, para cada aluno, e que, se o nosso bom Deus nos permitir, semana que vem nós estaremos novamente aqui em mais uma leitura diária. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor.